Fundação Educacional de Votuporanga 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 29 de junho, dia em que muita gente comemora o dia de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica. O TVU Jornal segunda edição começa agora com os destaques. Santa Casa de Votuporanga promove o Famílias Grávidas. O programa oferece orientação para os pais de primeira viagem. Alunos da Escola Municipal de Artes se apresentam na concha acústica em dia de formatura. E os problemas dos motoristas que utilizam a estrada do 27 podem estar com os dias contados. O governo diz que vai liberar R$2 milhões para recapear a vicinal. E no futebol, o primeiro jogo treino do CAV, sob o comando do novo técnico, vence o Tanabi por 3-0. O TVU Jornal já está no ar. A gente começa esta edição do TVU Jornal falando das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Votuporanga já tem de janeiro a junho deste ano quase 730 casos positivos de dengue e 4 de zika. No início do ano, a Secretaria de Saúde aqui de Votuporanga decretou epidemia da doença no município. E já está em vigor a lei que permite a entrada forçada de agentes de saúde em imóveis suspeitos de terem focos do mosquito. Quem tem informações é o Wender Rodrigues. A lei foi publicada nesta terça-feira, 28 de junho. A entrada dos agentes de saúde está permitida, essa entrada forçada, quando o imóvel estiver abandonado ou mesmo quando o dono não permitir a entrada desses profissionais. Nesse caso, a Polícia Militar ou a Guarda Municipal poderá ser acionada. A lei também cria o Programa Nacional de Combate às Doenças Transmitidas pelo Aedes, o Pronaedes. O objetivo é incentivar, financiar ações e projetos que buscam combater o transmissor. O Ministério da Saúde tem até 30 dias para definir os critérios de como, quem e quando a pessoa ou a empresa poderá ser beneficiada. Entre os vetos do presidente Michel Temer, presidente interino, dessa lei está o que isentava as empresas que fabricam inseticidas e larvicidas. Essa isenção estava prevista na medida provisória que estava em vigor desde janeiro, mas a partir de agora a isenção não existirá mais. Wender Rodrigues para o TVU Jornal. Obrigada, Wender. E as principais notícias do Noroeste Paulista você tem agora com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez. É o Região em 1 minuto. Olá, boa noite. Um pintor de 40 anos foi baleado ontem à noite em Araçatuba. Segundo a polícia, a vítima estava no quintal da casa onde mora quando foi atingida pelos disparos. O pintor foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para a Santa Casa da cidade, onde continua internado. Ele informou à polícia algumas características físicas do suspeito. A polícia investiga o caso. Um motorista com sinais de embriaguez provocou um acidente ontem à noite na rodovia Percivaldir Semeghini, entre Guarani do Oeste e Ouroeste. Segundo a polícia, ele teria perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, batendo em outro que seguia na direção oposta. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Fernandópolis. Elas foram liberadas depois de serem atendidas. O motorista responsável pelo acidente foi autuado em flagrante, pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. Pelo menos 10 árvores plantadas ao redor do estádio municipal Melquíades Pereira de Matos, em Monte Aprazível, foram derrubadas ontem. Moradores da cidade ficaram revoltados. Segundo a prefeitura, no local será construída uma área de lazer. Também será feito um replantio de espécies, mas o lugar ainda não está definido. Em Andradina, 2 carretas carregadas com cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidas ontem à tarde na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo. Segundo a polícia, a primeira transportava colchões e entre eles foram encontrados vários pacotes de cigarro. A segunda foi apreendida numa outra ação dos policiais na mesma rodovia. Os suspeitos vão responder por contrabando. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã.
Em Votuporanga, um projeto mantido pela Santa Casa de Votuporanga busca preparar a família para a chegada de um bebê, especialmente para as mamães e os papais de primeira viagem. Desde 2015, o antigo curso de gestantes oferecido pela Santa Casa de Votuporanga, em parceria com o Sansaúde, passou a se chamar Encontro de Famílias Grávidas. Eles acontecem a cada 15 dias e são de graça. Podem participar grávidas, mulheres que deram à luz recentemente, pais e familiares. Todo o trabalho é feito por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Entre os temas abordados estão banho do bebê, higienização do umbigo e temperatura corporal. Alan e Tayane são um dos participantes. São pais de primeira viagem e frequentam as reuniões desde outubro do ano passado. Eles são pais do Gabriel, de apenas 40 dias. Muito proveitoso e é um curso que esclarece muito bem as dúvidas que a gente tem quanto ao nascimento do nenê. Ensina bastante coisa, a gente aprende bastante coisa, bastante informação. Tinha coisas aí que você não tinha nem ideia de como lidar com o Gabriel, por exemplo. Não tinha. A Lilian é enfermeira e faz parte da equipe multidisciplinar. Ela ensina os pais desde como dar banho numa criança, por exemplo, até os outros cuidados que deve-se ter com o bebê. Não é isso, Lilian? Isso, é isso mesmo. O nosso intuito desse projeto é realmente acompanhar os pais, né, as mães gestantes grávidas, desde do início da gestação, nas primeiras semanas de gestação, até as 40 semanas de gestação. Neste momento, a gente acompanha concursos que a gente vai promovendo quinzenalmente, que fala a respeito do banho, com os cuidados com os primeiros cuidados com o recém-nascido, o neonato, nos primeiros dias. Fala da importância da limpeza, de como cuidar o umbigo, né, chamado de coto umbilical ou cicatriz umbilical. E dessa maneira a gente sente que quando esses pais eles vão para a maternidade para ganhar os seus bebês com 38, 39, 40 semanas, a maneira com que eles se apresentam para a gente é muito mais segura. Então a gente observa mesmo a importância desse projeto. Alan e Tayane pretendem ter outros filhos e dizem que o curso tem feito a diferença. Afinal, são pais de primeira viagem. Qual é o recado que você deixa aí para os pais aí também de primeira viagem como vocês, ou mesmo aqueles que já têm filho e querem aprender mais? Que percam essa uma hora que a gente fica aqui a cada 15 dias, que na verdade esse tempo não é um tempo perdido, é um tempo que a gente vai ganhar e vai ver esse resultado depois com o nascimento do bebê. Vale a pena? Com certeza. E você, que recado que você deixa aí para as mamães, principalmente aquelas como você de primeira viagem? Para vir no curso e não ter vergonha, perguntar mesmo. O próximo encontro será amanhã, às 7h30 da noite, na sala de treinamento do hospital. E a entrada é pela rua Oswaldo Padovez. Lembrando que não precisa fazer a inscrição com antecedência e o curso é totalmente de graça. Mais informações pelo telefone 3405-9139. E em instantes, o governo do estado anuncia recapeamento da estrada do 27 e uma reportagem vai mostrar ainda como o programa Vida ao Marinheirinho está contribuindo para melhorar a qualidade da água em Votuporanga. A gente volta já. O governo do estado de São Paulo anunciou agora à tarde a liberação de R$2 milhões para o recapeamento da estrada vicinal Adriano Pedro Arce, a estrada do 27, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. O prefeito Júnior Marão recebeu a confirmação durante uma audiência com o governador no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, acompanhado do deputado estadual Carlos Pinhatari e do ex-deputado federal Eduardo Dado. A obra é uma antiga reivindicação de motoristas que utilizam a estrada. O convênio só deve ser assinado por Geraldo Alckmin agora, nesta sexta-feira.
E a gente fala de meio ambiente. A nossa equipe de reportagem visitou uma propriedade rural aqui em Votuporanga que faz parte do programa Vida ao Marinheirinho. Ao todo, são 85 produtores rurais que aderiram ao projeto de recuperação e preservação de nascentes, que ajuda a produzir água e de qualidade. Tranquilidade é o que define este lugar. Esta área é parte dos mais de 14 hectares da propriedade do seu Valdecir, que com muito cuidado preserva as 2 nascentes que existem no sítio. Proprietário do local desde 2001, descobriu que aqui poderia ter uma nascente e redobrou os cuidados. Eu cerquei a área toda e aí comecei a reflorestar. Daí para cá, de 2007 mais ou menos, né, que eu comecei a plantar as árvores. Aqui as plantas têm lugar garantido para se desenvolverem naturalmente. Essa propriedade faz parte do programa Vida ao Marinheirinho, desenvolvido pela Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga. A ideia do projeto é fazer o plantio de árvores nativas e o cercamento de áreas de preservação permanente, as APPs, com o objetivo de proteger as nascentes e contribuir com o meio ambiente. A atitude do seu Valdecir e de mais 16 produtores rurais que têm em suas propriedades uma ou mais nascentes e que ficam próximos ao córrego do Marinheirinho em Votuporanga está garantindo uma melhora na qualidade e quantidade de água para o município. Para se ter uma ideia, no total são 32 minas que fazem parte deste projeto, Vida ao Marinheirinho. E as melhorias não são apenas para o meio ambiente, fornece também benefícios aos proprietários. Em mais ou menos 2008, a própria promotoria, junto com a Polícia Ambiental, iniciou uma cobrança grande nesses proprietários da bacia, que era bem degradado aí a questão das minas, né, e as APPs dos córregos dessa região. Então, sanou essa pendência deles, né, e o problema está resolvido. E além disso ainda recebendo, né, tá certo? Não é um valor muito significativo, mas com tudo isso resolvido, ainda eles recebem um valor aí anual pela recuperação e a proteção, manter protegida, né, todas essas minas d'água. Para ajudar os produtores a manter os cuidados com essas áreas, eles recebem um benefício tanto do município quanto do governo do estado. Com a entrada da SAEV junto nesse processo, nós melhoramos a qualidade da água da nossa represa, que é servida à população, e também garantimos a quantidade, porque as minas protegidas, ela produz mais água. Seu Valdecir soube aproveitar bem o espaço por aqui. Ocupa o lugar também para o lazer e já não imagina mais o sítio sem a área de preservação. O senhor trocaria isso daqui por uma outra coisa, colocar gado aqui, por exemplo? Por nada nesse mundo. Isso aqui é para descansar a cabeça, passar uma hora aqui, né? Pescar uma tilapinha, muito bom, tá? Pois é, um programa muito bacana, né? Além de preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade da água, o programa também beneficiou a fauna. Agora, os animais encontram melhores condições para se reproduzir. E ontem teve a apresentação dos alunos da Escola Municipal de Artes na Concha Acústica de Votuporanga, uma oportunidade para os jovens artistas votuporanguenses mostrarem o talento. O show teve início por volta das 8 horas da noite. O evento contou com a apresentação dos alunos da Escola Municipal de Artes e a Camerata de Cordas, formada por violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. O encerramento foi marcado pela entrega de certificados e a apresentação dos alunos do curso de violão. E o projeto Guri está com inscrições abertas. Ao todo, são aproximadamente 30 vagas para os cursos de viola clássica, violino, contrabaixo, violoncelo e canto coral. As matrículas podem ser feitas até o próximo dia 8 na Escola Municipal de Artes, que fica ao lado da Concha Acústica e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E a estudante de jornalismo Nádia Martins conta pra gente agora como fica o tempo nesta quinta-feira.
Olá! A quinta-feira segue com temperatura instável em quase todo o estado de São Paulo, com curtos períodos de sol intercalado com formação de poucas nuvens. Não deve chover. Na capital São Paulo, o dia pode ficar parcialmente nublado, mas sem previsão para chuva. Por lá, os termômetros ficam entre 13 e 24 graus. Em Rio Preto, também não deve chover e as temperaturas permanecem altas. Os termômetros marcam mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Votuporanga, a quinta-feira será ensolarada. À noite a temperatura cai um pouco, típico do início de inverno aqui na nossa região, com dias quentes e noites mais fresquinhas. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Até mais. E a seguir tem o esporte. A equipe de karatê de Votuporanga conquista 53 medalhas em torneio de Badibacite. E o CAV vence o Tanabi no primeiro amistoso sob o comando do técnico Ito Roque. A gente volta já. A equipe votuporanguense de karatê do sensei Adebaur Borges foi a campeã geral nas Olimpíadas de Inverno de Badibacite, disputadas no último domingo. O município conquistou 53 medalhas no total, 26 de ouro, 15 de prata e 12 de bronze. A equipe concorreu nas modalidades luta, kata e kabudo, que é o karatê com armas. E olha só, os destaques foram Lawanda Karina e Priscila Martins, com 3 medalhas de ouro cada uma. Parabéns aos atletas. 3-0. Esse foi o placar do primeiro jogo-treino do CAV sob o comando do novo técnico Ito Roque. Com o placar empolgante, o time quer mais amistosos antes de estrear na Copa Paulista. O jogo-treino contra o Tanabi foi dividido em 3 tempos de 30 minutos. E todos os atletas tiveram a chance de mostrar o talento dentro de campo. No primeiro tempo, os jogadores escalados foram Gatti no gol, nas laterais Nequinha e Cleidson, na zaga Marcão e Felipe Gregory, Kleber, Adriano e Marcelo Godri como volantes, no meio de campo Paulo Josué, que se recupera de uma lesão e foi substituído pelo Elvinho no segundo tempo. Já no ataque, Faísca e Léo. O CAV entrou em campo mais ofensivo que o adversário e fez bonito. Em alguns aspectos, nós estamos falhando ainda, né? Principalmente na compactação. Quando o nosso time tem a posse de bola no setor ofensivo, ainda falta o nosso time sair mais para compactar, não dar espaço para o adversário. Então são coisas que nós iremos trabalhar nesses dias que faltam para a estreia do campeonato. Oportunidades não faltaram. Mas o gol mesmo só saiu no segundo tempo. O atacante Léo, que já estava no CAV na temporada passada, aproveitou o passe e balançou a rede do Tanabi. O primeiro gol foi importante para mim, importante para a equipe, né? O Adriano deu um belo passe para mim e eu pude concluir com o gol. Mas o volante Adriano garantiu o dele também. Autor do segundo gol da Votuporanguense, ele agarrou a chance e ampliou o placar. 2-0 para a Alvinegra. Pela entrega da equipe, estava muito quente, né? Foi positivo. No terceiro tempo, o treinador trocou o elenco e deu a oportunidade para que o zagueiro Lucas fechasse o placar, em 3 para o CAV e 0 para Tanabi. Entrei os últimos 30 minutos e consegui mostrar um pouco do que eu vim fazer, né? E quem vibrou muito com os gols e, claro, com o novo elenco, foram os torcedores. Contratou um grande técnico, né, que é o Ito Roque, que é um técnico de ponta, né? E os jogadores também que ele está trazendo tá bem favorável para o time. Eles foram bem e acho que eles vão conseguir alcançar esse objetivo, sim. Um time que tem vontade de jogar, estamos confiantes nesse novo time da Votuporanguense. O jogo-treino serviu para ter uma ideia de como o elenco vai disputar a Copa Paulista, que para o CAV tem início no próximo dia 10, num jogo fora de casa contra o Mirassol. E apesar do resultado de hoje, o time ainda precisa de alguns ajustes que devem ser feitos nos próximos treinos. O foco dos treinamentos agora será todo de posicionamento tático, né? Defensivo, ofensivo, compactação. E a gente espera que a gente consiga aí mais um amistoso antes da estreia do campeonato.
A Copa Paulista começa no dia 2, mas o CAV estreia no campeonato no dia 10 contra o Mirassol e jogando fora de casa. E sobre esse assunto a gente fala agora com Josiano Garofolo. Boa noite, Josiano. Olá, boa noite, Ana Paula, boa noite a todo mundo que acompanha a segunda edição do TV o Jornal, momento do nosso comentário esportivo, dando ainda destaque para esse jogo treino da Votuporanguense. A gente viu a reportagem do TV o Jornal contando como é que foi e agora umas impressões aí pessoais do que eu vi ontem à tarde lá na Arena Plínio Marim. Gostei, achei que foi uma atividade que valeu muito por conta dessa movimentação, como diz o treinador Ito Roque, sabe testar esse time em situação de jogo e aí detectar alguns problemas que podem ser corrigidos. Temos tempo ainda para ser corrigido. O treinador Ito Roque pretende ainda fazer mais um jogo treino, provavelmente na próxima terça-feira, e alguns jogadores ali, na minha opinião, se destacaram. Começar pelo Elvinho, né, o jogador, um meia atacante que veio do Atibaia. Ele chegou num dia, no outro dia já foi para o jogo treino e entrou muito bem. No segundo tempo ele atuou no lugar do Paulo Josué, que está com desconforto muscular, não está 100% ainda, mas eu achei que é um jogador que tem velocidade, tem um bom passe de bola e acabou até dando um passe para gol ali, o segundo gol do jogo treino do Adriano Ferreira, uma jogada pela esquerda do Elvinho. Adriano Ferreira, volante que faz gols também, chamou a atenção, jogador que se destacou aí nessa atividade de ontem. E bem legal também a presença do Léo, 21 anos, atacante que esteve na 2 esse ano com a Votuporanguense e fez o seu gol, abriu o placar aí no jogo treino e mostra que a Copa Paulista pode ser uma grande chance para ele ganhar experiência aí e quem sabe se firmar aí no time do CAV, pensando já na Série A2 do ano que vem. Legal também a presença do torcedor, foi bem bacana conversar ali com os torcedores do CAV e perceber que mesmo num jogo treino, que não vale nada, não é nada oficial, mas perceber o quanto que a Votuporanguense arrasta, leva torcedores aí onde passa e muitos torcedores aí, aproximadamente de 250 a 300 foram para a Arena Plínio Marim. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, 12ª rodada começa hoje, daqui a pouquinho, ó, 3 jogos 7h30 da noite, Vitória e Sport Recife, Flamengo e Internacional e Grêmio e Santos. Aí outros jogos às 9 e às 9h45, a Curitiba e Atlético Paranaense, Clássico Paranaense, Chapecoense e Cruzeiro, São Paulo e Fluminense e América Mineiro e Corinthians. E amanhã a rodada se completa com Palmeiras e Figueirense, 7h30 da noite, Santa Cruz e Ponte Preta e Atlético Mineiro e Botafogo. Esse é o Campeonato Brasileiro. Passar aqui outra informação de esporte local, que a Votuporanga fez dobradinha na Copa de Ciclismo, né? No último domingo, os atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Votuporanga, o Lineker Padoan Godoy Vilches e o Paulo Roberto da Silva fizeram dobradinha na 6ª etapa da Copa Regional de Ciclismo do Noroeste Paulista, realizada na cidade de Araçatuba, que, aliás, é a cidade sede dos Jogos Regionais de 2016. Logo após alguns minutos da largada na categoria Elite, o Lineker e o Paulo Roberto abriram uma fuga, né, uma vantagem no restante aí e fizeram essa dobradinha. Parabéns aí para o ciclismo de Votuporanga. E uma notícia só para a gente terminar do futebol internacional: Vicente Del Bosque não é mais treinador da Espanha. Ele que foi, após aquela eliminação de 2-0 para a Itália, o treinador de 65 anos, que é o campeão do mundo em 2010 e da Eurocopa de 2012, deixou o cargo ontem, o fim de uma era do futebol espanhol que precisa se reinventar aí. Jogadores como Iniesta, Xavi já envelheceram, Davi Villa, outros jogadores que passaram por essa época vitoriosa da seleção da Espanha já envelheceram um pouco. A Espanha tenta se renovar, mas a gente percebe que não é com a mesma qualidade. Então a seleção espanhola também tem um grande desafio pela frente. São esses os destaques de hoje. Amanhã eu volto com os resultados do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Obrigada, Josiano. E assim a gente termina esta edição do TV O Jornal. Kelly Dourado vem aí com o programa Opinião Saúde. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau.